Vamos para o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. A doutora Viviane Coelho, psiquiatra conosco, boa noite, prazer em recebê-la. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Olha, e você que está em casa pode participar ao vivo conosco, tirando as dúvidas, ligando para nós através do telefone 2534-1234 ou mandando o WhatsApp também, viu gente? É 019-9141-1048. A Maria falou sobre o estresse no final do ano. Aí eu falei o estresse no meio do ano e tem o estresse no começo do ano. Né? Ou seja, não tem uma época, é o ano inteiro. Não tem como fugir. Não tem como fugir, né? Na verdade, o estresse é uma situação até que relativamente esperada e normal, né? É uma adaptação do nosso corpo a situações de mudança. Então, até um certo ponto, o estresse ele é relativamente esperado e as pessoas reagem relativamente bem com mudanças. O problema é quando o estresse ele é persistente, né? Ele vai durando muito tempo. E o problema também quando a pessoa tem uma certa vulnerabilidade frente ao estresse, né? Então já tem uma certa predisposição para lidar mal com o estresse. E aí esse excesso de estresse nessa pessoa que já tem uma certa vulnerabilidade é que pode se tornar uma doença. Né? E é quando a gente... Pode se tornar uma doença. Seria perder o controle? Por exemplo, problemas na nossa vida a gente vai enfrentar o tempo todo. Quando a gente está começando a ter um pouco mais de paz, aí vem a política e nos dá vários presentes, né? Sim. Então, quer dizer, a gente está o tempo todo sendo provado. Quando vira doença, doutora, quando eu perco o controle, isso passa a ser... Isso, na verdade a gente considera que vira doença, né, que se torna uma doença, quando começa a interferir na nossa vida e no nosso meio, né? Então eu começo a não conseguir mais trabalhar, eu começo a ter problemas de relacionamentos, eu começo a ficar muito irritada, eu começo a não dormir bem... eu começo a ter problemas, por exemplo, o estresse pode levar a uma baixa imunidade, então eu começo a ficar doente com muita frequência, ou as pessoas ao meu redor começam a notar, olha, você está muito irritada, você está muito cansada. Quando começa a interferir na nossa vida, aí sim a gente fala que é o ponto que a gente tem que estar atento para buscar algum tipo de ajuda ou para tentar mudar. Né, achar um jeito de baixar um pouco o estresse. Mas acontece de não identificar? A pessoa entra no estado de nervo, tudo irrita, e ela sempre projeta no outro ou na situação. Ela nunca consegue reconhecer que de repente é ela que está perdendo o controle. Acaba sendo muito comum, né? Se não for o mais comum, né? A pessoa fala, não, o problema não sou eu, o problema é o outro, o problema é o emprego. Mas aí, às vezes, precisa da ajuda da família, dos amigos, do companheiro, para colocar para a pessoa que ela não está bem e que realmente o estresse está fazendo mal para ela, né? Olha, estamos ao vivo aqui, estou ao vivo conversando com a doutora Viviane Coelho, e aí eu pergunto para você que está assistindo o programa Piracicaba Agora, né? Esse momento, né? Final de ano, começo, né? A questão do trabalho, você passa por estresse? Você tem alguma situação, alguma dúvida que você queira perguntar de repente? Agora você pode ligar para nós, 2534-1234, conversar ao vivo com a Viviane, tirando suas dúvidas, né? Você pode ligar para nós. Eu sei que é um momento complicado, né? O país vive um momento complicado, dia a dia, né? A gente fica pensando nas dívidas, né? Mas de repente a gente segurar tudo isso e tentar resolver, tem certas coisas que a gente não consegue resolver, né, doutora? A gente não tem força para resolver. Não. É um pouco biológico até, né? Chega um certo momento em que a pessoa, por mais que ela tente enfrentar, aquele enfrentamento gera mais estresse e isso faz com que ela piore mais, né? Então, é um momento em que às vezes a pessoa sozinha não vai conseguir sair
daquela situação. Ela vai precisar de ajuda da família ou de um profissional para dar o primeiro passo, né? E nem sempre o tratamento é medicamentoso, né? Porque quando fala em psiquiatra já pensa em remédio, associa remédio, né? Mas nem sempre o tratamento para o estresse passa por remédio, né? Existem outras formas de tratamento, a psicoterapia, existem tratamentos mais naturais. Existem mudanças de hábito, de estilo de vida que também ajudam no tratamento do estresse. Vivi, a gente caminha... tem pergunta? Sim. Eu estou quase fazendo uma consulta, tá percebendo, né? Eu vou perguntando, mas sem pergunta, diga, Maria. Tem sim, doutora. Olha, a pessoa ainda não se identificou, mas ele quer saber, pode abrir aqui, viu, Bruno? Ele quer saber, boa noite, pergunta para a doutora Vivian se hoje não existe uma banalização da palavra estresse. Pergunta. Sim, talvez, né? Quando a gente usa o estresse, né, de um modo mais popular, né? Então, eu tô cansada como sinônimo de estresse, né? Hoje eu tô estressada, ou briguei com alguém, tô estressada. Então, sim, nesse sentido, a gente usa o estresse de uma forma mais popular, né? De um jeito mais... mas o estresse... ele tem alterações biológicas, né? O estresse, como a gente vê na medicina, ele tem alterações biológicas, bioquímicas cerebrais, que levam a pessoa a se sentir esgotada, cansada, irritada, com uma baixa imunidade, como eu falei. Então, existem alterações que são químicas também. Sim. São químicas, quer dizer, de repente não é nem algo externo, mas de repente o próprio corpo pode produzir, então, pode o externo, ele é um desencadeante. Ok, certo. Né? O interno, ele é a predisposição. Então, eu tenho o meu interior... Eu tenho no meu interior uma genética que me predispõe a ficar adoecida, e eu tenho como externo as situações de vida, né? Perdi um emprego, a própria crise financeira que a gente tem passado, a morte de alguém, né? Que às vezes, por exemplo, o falecimento de uma pessoa, o luto, para certas pessoas é tolerável, a pessoa consegue lidar e reagir depois de um certo tempo, viver normalmente. E para outras que têm essa predisposição, o luto, às vezes, ele pode desencadear uma doença. Diga, Mar. Olha, tem mais uma perguntinha chegando, doutor, agora é do Paulo. Ele pergunta se a sociedade está em estado de estresse no momento. Na verdade, a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade mais consumista, né? A gente precisa de tudo aqui e agora, né? Então, isso realmente é um fator estressante, né? Diferente de uma sociedade mais antiga, que as informações eram mais lentas, que tudo tinha-se mais paciência, mais tolerância. Hoje parece que com esse tanto de informação que a gente tem, sim, a sociedade parece que se move para uma sociedade de um nível de estresse maior, sim. Estamos ao vivo no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana de Piracicaba. Conosco aqui, doutora Viviane Coelho, psiquiatra. Você pode participar através do WhatsApp, através do ao vivo também da nossa página. Pode colocar sua pergunta. Tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem está falando? Eu não gostaria de identificar. Claro, sem problema. Pois não, pode dizer. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Vivian, porque eu passei por um momento muito difícil, né? Estou passando ainda, né? E isso me deixou abalada, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. E a minha vontade era só de ficar deitada. E começou a estourar a ferida no corpo, nas costas, na barriga, sabe? Muita dor. E não tinha remédio que estava curando. E eu queria saber se faz parte do que eu estava passando, do nervoso que eu passei, né? Correto,
Correto, ela já vai responder já. Obrigado pela participação. Chega a esse ponto mesmo, quer dizer, do corpo manifestar, por exemplo, Sim. no caso dela, feridas, assim? Sim, sim. A pessoa pode ter dores pelo corpo, pode ter feridas pelo corpo, tem pessoas que têm processos alérgicos que são desencadeados quando está sob estresse. Então, às vezes é comum aparecer no consultório do psiquiatra quando já passou por todos os médicos, né? Eu estou investigando uma queda de cabelo, já passei no dermatologista, no reumatologista. E é normal isso, Vivi? Quer dizer, vai primeiro pela análise laboratorial, sim, depois até identificar que se trata de um problema de estresse. Sim, até porque o estresse, a gente ainda não tem nenhum marcador, nenhum exame que faça o diagnóstico do estresse, né? Então, apesar da gente saber que tem alterações químicas, bioquímicas no corpo, sim, essas alterações, elas são geralmente cerebrais, né? Então é difícil a gente ter algum exame, não tem ainda, que faça o diagnóstico do estresse. Então o que comumente a gente faz é o diagnóstico que a gente fala por exclusão. Quando faz toda a investigação para outras doenças, e aí outras doenças são excluídas, aí você vai pensar no estresse. Então o mais comum realmente passa no reumatologista, passa no cardiologista, porque está com palpitação, acorda à noite, acorda coração achando que vai infartar, passa no pneumo, porque está com falta de ar. Olha só. E acaba parando, por último, no psiquiatra, né? Hoje, eu sei que tem pergunta, tem telefone também, mas hoje ainda tem uma resistência, Vivi, da pessoa procurar? Sim. Tem uma resistência ainda? Porque a gente está ouvindo muito falar nisso, a gente vê o quanto é bom, o quanto é bacana você tratar, você conversar sobre os seus problemas, você tem um encaminhamento, né, para uma solução ou um entendimento melhor do seu dia a dia, até do ser, né, começar a compreender melhor. Ainda tem resistência? Tem, Isso acho que não vai mudar tão cedo, né? Porque o psiquiatra, na verdade, ele cuida desses casos mais leves, né? Mas mais comuns, né? Que é o estresse, a depressão, a ansiedade, mas ele também cuida daqueles casos que são mais graves, ou que as pessoas têm um certo receio, né? Por exemplo, pacientes psicóticos que estão fora de si. Então, existe ainda um preconceito, sim, em procurar o psiquiatra. Mas também, a gente pode lembrar que o psiquiatra também não é o único médico que está habilitado para tratar estresse, quadros de depressão, quadros de ansiedade, né? O próprio clínico geral, às vezes, acaba tratando. O neurologista é muito comum fazer o tratamento nessas situações. Alguns cardiologistas também já começam o tratamento e depois encaminham. Né? Mas existe, sim, um preconceito ainda. Né? Né? Olha, tem muita participação, tem telefone, tem internet, tem pergunta que chegou para nós também. A gente vai sair daqui mais ou menos umas 23 horas. Tudo bem, doutora? Pode ser? Sem estresse. Sem estresse. Diga, Maria. Olha, tem comentário aqui do Marcelo. Todo mundo lá do bairro Vila Sônia está acompanhando, viu? Bacana. Pediu para mandar abraço a todos lá. E ele diz o seguinte, faz um comentário, né, doutora? Meu estresse começa nesse trânsito terrível, né? E ele aqui diz que admira muito o programa, que é de utilização pública, né? Um comentário. Chegou aqui também, doutora, pelo telefone, duas perguntas, né? Vamos primeiro a da dona Maria, que é lá do bairro Maria Helena. Ela diz que perdeu o marido fazem 8 meses e perdeu o filho também. Ela diz que não tem vontade de sair de casa, nem de ver pessoas. Ela está pedindo uma orientação, o que ela deveria fazer. Sim. Então, em geral, a gente entende como período de luto, né, que é quando a pessoa está passando pelo processo de perda, né, não só de uma pessoa, mas às vezes perda de um emprego, perda de uma situação financeira, dura geralmente em torno de 6 meses. A partir daí, se a gente percebe que a pessoa não está conseguindo se recuperar sozinha, né? Então, no caso dessa senhora, ela não consegue sair de casa, ela está sem ânimo para encarar a vida, para retomar as atividades dela,
vale a pena sim ela procurar algum tipo de ajuda profissional, que pode ser no próprio bairro dela, no postinho, que nem eu falei agora anteriormente, pode ser o próprio clínico geral que faz o primeiro atendimento e dá as primeiras orientações, e se o clínico geral achar que é possível, que é passível, ele iria encaminhar para o especialista. Essa leitura já começa a ser feita, então, pelos médicos, porque era um pouco mais difícil isso acontecer também, né, doutora? Quer dizer, um encaminhamento por um médico, um clínico geral, por exemplo, né? E hoje já há uma percepção maior dos clínicos. Sim, sim, sim. Porque isso, o estresse hoje, ele é muito prevalente, né? A depressão, no caso, que é uma doença que evolui que pode evoluir do estresse, né? O quadro de estresse pode... O quadro de estresse pode evoluir no quadro de depressão, é uma doença muito prevalente, né? Se fala que até 2020, 2030 vai ser uma das doenças que mais incapacitam no mundo. Não só aqui no Brasil, não só em Piracicaba, mas no mundo todo. Então, todo médico hoje tem sim faz um primeiro atendimento, já poder tem identificar uma identificação do problema, e se acha necessário encaminha para o especialista. Perfeito. Telefone? Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É, Ângela. Oi, Ângela, tudo bem? Você é moradora de qual bairro? Secap. Secap. Pois não, pode fazer a pergunta. Então, eu queria saber que eu tenho um filho de 24 anos. Ele fica trancado no quarto dele. Ele teve depressão e síndrome do pânico. Entendi, você compreendeu? Ele não conversa com ninguém, só fica trancado. Quantos anos ele tem? 24? 24. Tá. Aí a senhora quer uma orientação, é isso? Isso. Isso. Então, esses quadros assim que a pessoa está muito reclusa, né? Isolada, né? Muito isolada, são casos mais difíceis, lógico. Cabe primeiro uma tentativa da família de marcar uma consulta, se não com o psiquiatra, que às vezes é difícil, que nem eu falei, com o clínico geral, e a família levar, mesmo que seja pouco à força, né, mas levar a pessoa para o tratamento, né, porque quando a pessoa está muito desanimada, às vezes ela não tem nem força para identificar uma pra ajuda, reagir, né, e pedir uma ajuda. E alguns casos muito graves que a gente eu já cheguei a ver, lógico, né, que a família não consegue tirar a pessoa de casa. Existe também o caso de chamar, por exemplo, o SAMU para levar para um pronto-socorro, em casos mais graves, ou até, não sei se no bairro da senhora tem o PSF, que é o Programa de Saúde da Família, quando vem o médico da família em casa e faz um primeiro atendimento. Então, são essas as possibilidades que a gente tem, né? Em último caso, o SAMU, às vezes em algumas situações, ele vai, né, e retira e leva para o pronto-socorro a pessoa, no caso mais grave. Mais grave, né? Vivi, é comum a questão da... é uma pergunta que eu quero fazer mesmo, até para a identificação da população que está em casa, né? A gente tem a criança muito apegada aos pais, né? De repente a criança entra na fase da adolescência e aí começa a ter esse tipo de atitude realmente, de ficar isolado, de não querer ficar perto dos pais. Isso é algo normal, né? Como é que o pai e a mãe enfrentam isso? Que eu vejo que tem muitos problemas nesse caso, quer dizer, o garoto ele chega, nem olha direito para os pais e se tranca no quarto, né? E vai na tecnologia, ele vive no computador, vive no celular, e aí ele se isola, parece que é um mundo à parte dentro da casa. Isso é comum? Isso com o tempo vai voltando? Tem que ter uma intervenção? A adolescência não é uma fase fácil, né? Acho que para ninguém.
Então a gente sabe que na adolescência existe sim uma mudança de comportamento da criança, que antes era mais apegada aos pais, né? Na adolescência ela começa a se identificar com outros grupos, com pessoas de fora da família, então existe uma mudança mesmo na adolescência. Agora, o fato do adolescente ficar muito isolado, a ponto de ficar só, por exemplo, no eletrônico, isso também não é considerado tão normal, né? Então, cabe à família, se esse adolescente mora junto com os pais ainda, dar alguns limites, né, de tempo, de horário, de internet, de celular, eu acho que sim. E quando a família tem dúvidas, lógico, procurar ajuda, né? Não necessariamente precisa ser de um psiquiatra, poderia ser de um psicólogo, né? Existem psicólogos que cuidam só de adolescentes e que eles podem dar mais orientações mais específicas de como lidar com adolescentes, né? Perfeito. Mais perguntas com a Maria? Diga, Mar. Mais pergunta, doutora, a pessoa não quis se identificar, mas ele quer saber do que se dá a esquizofrenia paranoide. Tá. Então, a esquizofrenia é uma doença que atinge cerca de 1% da população no mundo todo. A gente não sabe com certeza ainda quais são as causas, né? O que se entende, mais ou menos, a partir de pesquisas, é que existe uma predisposição genética, né? Então a pessoa já nasce com uma predisposição para ter essa doença e algum desencadeante estressor vai fazer com que a doença apareça, né? Com que os sintomas apareçam. Em geral, a esquizofrenia, ela tem início, os sintomas têm início na adolescência, né? Então, por volta da segunda, da terceira década de vida, é quando a doença tem início os primeiros sintomas, que a pessoa começa, em geral, começa a ter alucinações auditivas, ideias persecutórias de que está sendo perseguido, isolamento social muito grande, a pessoa se isola, enfim, e outros sintomas. Perguntas pela internet, está chegando pelo WhatsApp, é isso, Maria? Está chegando bastante pergunta. Essa é o Alisson. Ele quer saber, ele pede para a doutora explicar a diferença entre depressão e ansiedade, porque diz que muitas pessoas confundem e qual é o medicamento usar ou tratamento, né, para cada uma das patologias. E quer saber também quais são as ferramentas que podemos usar para nos blindar, para não chegarmos a esse esgotamento físico ou mental. Sim. Então, a depressão, os sintomas, eles são mais de tristeza, de isolamento, de um desânimo, que a gente fala de anedonia, né, que é quando a pessoa não tem vontade de se relacionar, de trabalhar, ela fica mais fechada no mundo dela, por conta até de uma tristeza. A ansiedade... Com causa essa tristeza? Quer dizer, a causa... Sim, ela pode ter causa ou não. Uhum. Antigamente se dividia depressão endógena, depressão exógena. Hoje não. A gente entende que pode ter uma causa, uma situação que desencadeou, um estresse, né, que desencadeou, ou não. Ou aparentemente a pessoa não encontra nenhuma causa. A ansiedade é diferente. Geralmente a pessoa fica mais agitada, mais elétrica, é um nervosismo, uma irritabilidade, a pessoa está sem paciência, explosiva, geralmente tem insônia, pessoas podem ter muitos sintomas físicos, taquicardia, falta de ar, crises até de ansiedade, que é quando a gente chama de síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico é um tipo de doença relacionado com a ansiedade. Né? O tratamento, na verdade, a gente acaba usando às vezes o mesmo tipo de medicação quando vai fazer o tratamento com medicação, né? Mas em geral a medicação que a gente usa para depressão é a medicação que a gente usa para ansiedade.
né? Em psiquiatria não existem tantos remédios assim, a gente não tem tanto arsenal terapêutico, né? Mas o que a gente observa é que a resposta é boa tanto para a ansiedade quanto para a depressão. E quanto antes a pessoa buscar o tratamento, melhor é a resposta do remédio, né? E quanto à segunda pergunta, né, do que fazer para não se estressar, na verdade, embora daqui, difícil. Mudança de hábito, né? As coisas que são externas a gente não consegue muito evitar, né? Então, uma doença na família, alguém que perdeu o emprego, a própria crise, são coisas que a gente não tem muito como evitar, mas coisas internas, né? Rotina, né? Eu falo muito para os meus pacientes assim que o ser humano é um animal que precisa de rotina, né? Então, horário de sono, uma boa noite de sono, horário para alimentação, uma boa alimentação, exercício físico, desde que feito com regularidade, né? Então não é aquele exercício que você faz só de final de semana, é um exercício que é feito regularmente, um bom relacionamento com as pessoas, né? Tentar ser tolerante dentro do possível e colocando metas, né? Assim, se você quer, por exemplo, fazer planos para o próximo ano, coloca metas do que você tem que pôr, coloca no papel. E sempre com paciência, né? Nunca entrar em pânico, nunca apressar as coisas. Diga, dá tempo de mais uma? Rápido, vamos lá, mais uma então, diga, Maria. Olha, a Silvana, doutora, ela gostaria de saber se estresse pode fazer com que saia feridas na boca. Ela é lá do bairro Castelinho, ela diz que percebe que sempre que o marido está assim, muito estressado, sai esse tipo de ferida, e ela diz que não é herpes, que já foi identificado. Como nossa amiga que ligou, né? Sim. Pode sair ferida na boca, pode sair ferida no corpo, pode ser o herpes também. O herpes é uma doença que está relacionada com baixa imunidade. Então, sempre que a pessoa está sob um estresse muito grande, pode cair, não é que vai cair a imunidade, né? Pode cair. Também não é uma queda de imunidade, assim como grave, né? Mas pode acontecer de ter feridas na boca, feridas no corpo, enfim, dores de estômago, infecções oportunistas não, mas infecções de vias aéreas, gripe, resfriado, que a pessoa começa a pegar com mais frequência, pode acontecer. Pode acontecer. Doutora, eu quero agradecer a sua presença, você vê que a população participa, né? Espero você volte aqui novamente para a gente continuar, você vê que a população participa, são inúmeras dúvidas, acho que foi muito interessante a sua participação. Obrigada, aqui, eu que agradeço o convite. E tiver a oportunidade também, doutor, só reforçando o que você falou, que a pessoa procure realmente o clínico, né, converse um pouco para ser encaminhado, né? É importante não tentar sempre resolver tudo sozinho, né? Obrigado, doutora, pela participação. Você acompanhou o quadro Saúde Agora, do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba.